Bom, nesse capítulo de história, nós vamos estudar os habitantes do Brasil. E para começo de conversa, o livro vai trazer falando a respeito dos primeiros habitantes do Brasil. Logo no início, vocês vão se deparar aí com algumas questões. Essas questões, gente, elas não precisam ser respondidas por escrito, tá? Elas são questões para a gente poder pensar sobre o assunto que a gente vai estudar, para a gente ler, pensar o que a gente já sabe a respeito desse assunto, para que depois a gente possa ir lendo e vendo, aquilo que a gente realmente sabia se estava correto ou não, e aquilo que a gente não sabia, a gente ir melhorando no conhecimento, certo? Então, com esse trabalho desse capítulo, logo no início aqui sobre os indígenas, eu vou propor para vocês uma atividade que é fazer um resumo. O que é resumo? É você contar as partes principais de algo que você leu. Você faz um registro curto daquilo que você leu, sem se atentar a detalhes. Então, para que você consiga elaborar esse resumo, que eu sei que é a primeira vez que vocês estão atendo a essa questão de resumir um texto, eu vou fazer algumas colocações para que vocês consigam perceber como é que a gente faz para poder fazer um resumo. Vou mostrar algumas anotações, algumas coisas, para que vocês consigam ver, que dá para poder fazer um resumo simples, tá? Se a gente ler o texto com atenção. Não dá para resumir algo que eu não tenha lido, tá? Mesmo que eu saiba sobre o assunto, eu não consigo fazer o resumo de um texto se eu não o ler. Por quê? Cada pessoa escreve de uma forma. Então, se eu vou resumir o texto desse autor que escreveu o livro, eu preciso ler o que ele escreveu, tá? Então, a primeira coisa é vocês fazerem uma leitura atenta daquilo que está sendo colocado. Então, para a gente poder iniciar isso aí, então, logo no início, o livro de vocês vai falar a respeito de quê? Dos indígenas, primeiros habitantes que a gente teve aqui no Brasil. Então, o que o texto vai colocar logo no início aqui? O território onde hoje se localiza o Brasil já era habitado por povos indígenas há milhares de anos. De acordo com vários estudos, estima-se que no final do século XV, cerca de 5 milhões de indígenas viviam nessas terras. Então, eu vou resumir. O que é aqui que desse parágrafo que eu li, qual que é a informação que está sendo trazida aqui, que é a informação importante que eu devo colocar no meu resumo, que é importante que eu registre lá no resumo. Então, fala o quê? Que onde se localiza o Brasil hoje já tinha povos indígenas há milhares de anos. Então, o que já é importante aqui? Que o Brasil já era habitado, E ele era habitado o quê? Por cerca de quantos? Por cerca de 5 milhões de indígenas, lá no final do século XV. Então, isso é importante eu saber, que no final do século XV tinha cerca de 5 milhões de indígenas vivendo por aqui. Aí eu sigo a minha leitura e verifico o quê? Que vai falar mais um pouquinho. Vai dizendo que essa população indígena era formada por muitos povos diferentes, como Tupinambás, Yanomamis, Tupiniquins, Apiacás, Borouros, vai citando o nome de diversos povos. É importante eu ficar citando o nome dos povos? Não, eu estou resumindo. Então, se eu vou resumir, o que eu vou dizer? Eu vou dizer, que essa população ela era formada o quê? Por muitos povos diferentes. Eu não preciso explicar quais são os povos, mas eu preciso dizer que dentre esses 5 milhões de indígenas aqui não era um povo só, eram vários. Quando eu estou fazendo essas marcações, significa que eu vou copiar isso depois? Não. Significa que essas ideias vão estar lá no meu resumo, que isso é principal, que isso é central. Então, logo abaixo, quando a gente continuar, a gente vai verificar que tem imagens, que vão ilustrar o que foi falado. Tem 2 povos aqui sendo registrados e tem explicando o que é a palavra cultura, que foi colocada logo aqui em cima, que cada um deles tinha uma cultura diferente, que tinha seus próprios costumes, sua língua e tal. Eu vou precisar colocar o que é cultura no meu resumo? Não, eu estou resumindo um texto. Então, eu não preciso explicar o que é cultura quando eu vou fazer esse resumo do texto. Sigo para a próxima página. Na próxima página, quando eu for começar a leitura, ele vai falar para mim sobre o modo de vida dos indígenas. Então, vai me explicar como que era a vida dos indígenas. Então, vou fazer a leitura, que vai me dizer o seguinte, que embora fossem muito diferentes,
Os povos indígenas apresentavam algumas semelhanças. O que é semelhança? Aquilo que era parecido. Por exemplo, as formas de trabalho, na maneira de educar as crianças, as crenças religiosas. E aí que vai me explicar dessas características. Então, eu não preciso ficar registrando isso aqui, porque essas características que me foram faladas agora, elas vão ser explicadas aqui. Então, quando eu for fazer o meu resumo, que eu for falar a respeito do modo dos povos indígenas, eu vou dizer o quê? Que eles tinham algumas semelhanças, né? E as principais características eram o quê? Então vamos ver quais características que eram essas. Não havia acumulação de bens. O que significa isso? Que eles não ficavam guardando coisas, como nós hoje temos o hábito, né? De ter uma casa e compra-se outra casa, aí você tem um dinheiro, você guarda um pouco. Eles não faziam essa questão de guardar. Por quê? Porque eles produziam aquilo que era necessário para a sobrevivência. Então eu já sei que não haver acumulação de bens é uma coisa que tem que ir para o meu resumo, que é importante. Além disso, elas tinham somente o que precisava para vestir e realizar as tarefas do dia a dia. Aí vai dizendo o quê? Se eles não acumulavam, como é que eles faziam para sobreviver então? Eles faziam o quê? Eles caçavam, né? Eles obtinham o alimento fazendo o quê? Caçando, pescando e colhendo frutos e raízes. Então eles não acumulavam coisas porque eles viviam da caça, da pesca, né? E também tinham alguns que plantavam, cultivavam pequenas lavouras, plantando produtos como mandioca, feijão, milho. E caso faltasse alguma coisa, eles também faziam o quê? Eles realizavam trocas entre eles, tá? Então, essas são as ideias principais dessa parte do texto. Então, eu vou marcando. Você pode marcar no seu livro, tá? Vai lendo e vai fazendo essas marcações. Todo estudante faz isso, tá? A gente vai lendo, a gente vai marcando, a gente registra, a gente faz anotação, porque isso vai ajudando a gente a guardar aquilo que está sendo lido. Na sequência, vai falar a respeito da educação. Eu preciso pôr isso no meu resumo? Claro, vai falar educação é modo de vida. Como é que eles faziam para educar as crianças? Então, vai me dizer aqui que a educação das crianças era responsabilidade não só dos pais, mas de todas as pessoas da aldeia. Então, aqui eu já achei qual que é o aspecto principal da educação indígena. Qual que é? Que a educação das crianças era uma responsabilidade de todas as pessoas da aldeia. Não era só dos pais. Todo mundo era responsável por educar aquelas crianças. Aí vai me explicar, né, que as pessoas da aldeia, as mais velhas, eram muito respeitadas, né? Então, vai me dizer que elas que transmitiam oralmente os conselhos para as crianças, que transmitiam os ensinamentos, as coisas que eles aprenderam antes, eles passavam através do quê? Do conhecimento da fala que eles, né, iam explicando aquilo que eles viveram e assim ensinavam os mais novos. Então, a educação principal é o quê? Eu saber que a educação era responsabilidade de todos, não é? E que as pessoas mais velhas da aldeia, elas eram o quê? Responsáveis por transmitir oralmente as coisas para os mais jovens. Por que era oralmente? Não havia escrita como a gente tem hoje, né? Não tem a possibilidade de estar lendo um livro como a gente está fazendo aqui. Aí tem a ilustração, a explicação da ilustração. Eu preciso preocupar em colocar isso no meu resumo? Não, mas eu preciso ler, porque essa ilustração também me ensina alguma coisa. Ler não são só as palavras. Então, 2 páginas do resumo a gente já passou. Então, vamos para a próxima. Na próxima página, que a gente vai seguir, o que é que vai falar a respeito aí? Vai falar sobre a divisão do trabalho. Então, quando for falar a respeito da divisão do trabalho, vai me explicar o quê? O que é divisão? É separar a tarefa. Quem que é responsável pelo quê? Como é que isso acontecia lá nas tribos? Nas sociedades indígenas acontecia o quê? Tinha divisão do trabalho? Tinha, né? Então, também tinha divisão do trabalho. O que acontecia lá? Os homens eram responsáveis por caçar, pescar, construir casas, e as mulheres eram encarregadas de atividades como cultivo, colheita, tá? E ainda fala uma coisa aqui, ó, elas tinham grande autoridade dentro do espaço doméstico, né? As mulheres eram autoridade dentro do espaço da família lá. Então, eu sei que tinha divisão de trabalho entre homens e mulheres. Uns eram responsáveis por determinadas tarefas, outros por outras tarefas, certo? Na sequência, eu vou ver a imagem que vai me mostrar aqui, né,
uma índia que está fazendo um cesto, enquanto ele está lá preparando uma lança para caçar. Isso vai para o meu resumo? Não necessariamente, né? Porque não há agora. Eu vou ler, é necessário que eu leia. Religiosidade é o próximo aspecto que vai ser falado a respeito. Então, o que vai falar da religiosidade? Não é religião, tá, gente? Religiosidade é diferente de religião. Então, aqui o que vai dizer? Que eles tinham religiosidade? Tinham. Como que era a religiosidade deles? Eles acreditavam em quê? Eles acreditavam nas forças da natureza e no mundo sobrenatural, que tinha espíritos bons e espíritos maus, tá? Aí vem explicando outras coisas que não tem a necessidade para o meu resumo. Vai dizendo, né, que vem explicando que, segundo as crenças, esses espíritos bons, esses espíritos maus interferiam na vida das pessoas, né, no mundo em que a gente estava vivendo. Logo mais vem falando, eles tinham um líder religioso, né, um líder espiritual? Tinham. Quem que era esse líder espiritual deles? Era o pajé. Né? Lembra que lá não falou que os mais velhos eram respeitados? Então aqui o pajé que era o líder espiritual, que era ele, né, que conduzia essa religiosidade dos indígenas aqui. Aí tem até a ilustração do lado que vai me mostrar, né, um pajé fazendo algum ritual, alguma coisa dessa forma. Então são essas 3 páginas que vocês vão se ater para fazer o resumo de vocês, tá? Quando vocês forem fazer o resumo, lembrem-se de que é importante que você faça a leitura de tudo aquilo que foi trabalhado dentro do assunto. Que você leia desde o início da página 236 até o final da página 238. Que você faça suas anotações, que você marque, que você registre e quando você tiver feito tudo isso, aí você retorna e vai montar o seu texto. Colocar um título para o seu resumo. O que é que você está resumindo? Você está resumindo o quê? Os indígenas. E aí você começa, né, a colocar em parágrafos as informações. Essas primeiras informações vão fazer parte de um parágrafo. Quando você for para o próximo, que for falar de um outro assunto que já é sobre a distribuição de bens, é um novo parágrafo. Lembre-se da pontuação. Não é porque a gente está escrevendo em história que a gente vai esquecer das regras da língua. Quaisquer dificuldades que você tenha, depois que você tenha lido devidamente o texto, assistido o vídeo, você faça as perguntas, tá? Se orienta para produzir um texto bem legal, porque você é capaz de fazer isso, tá bom? Então, dúvidas, estou à disposição para responder. Mãos à obra, tchau, até daqui a pouquinho.